Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, vamos falar sobre as equipes com mais dificuldade de jogar nesse Brasileirão, tá? Então vale destacar alguns pontos. Primeiro deles, quando a gente estiver falando dessas equipes, é necessário saber até onde a gente pode falar e até onde a gente não pode. Então eu vou começar passando aqui, colocando minha tela para vocês, pelo seguinte. O que a gente faz de análise é através dos dados que estão aí na tela de vocês, através dessas variáveis, através disso. Há situações que a gente não sabe. Então a gente não acompanha o dia a dia dos jogadores, a gente não acompanha o dia a dia dos treinadores, da comissão técnica. Então a gente não sabe como esses caras trabalham ou não, tá? E isso é muito importante destacar porque a avaliação é feita a partir disso e somente disso, tá? Não tem nada para além desses pontos e o comentário que a gente vai fazer basicamente é sobre jogadores aí, o rendimento deles, equipe e rendimento delas, tá? Só isso. Então assim, não, mas minha equipe tá na última colocação, poxa, como é que você fez isso? Não. Foi um número que saiu depois de um tratamento estatístico. Basicamente é isso, tá? Beleza? Show? Combinado? Critérios que são importantes. Chute certo, também a taxa de conversão para gol e o quanto o seu goleiro consegue evitar. Isso dá mais sucesso para você, tá? Restante vai depender de jogo a jogo, equipe a equipe, modelo a modelo, mas no geral é isso, tá? E vamos aí aos 5 últimos e vamos fazer uma menção não tão honrosa assim como foi a do Grêmio ontem, mas a gente vai fazer uma menção ao sexto, digamos assim, que estaria na sequência, tá? Vamos à última colocação. Última colocação com o Coritiba. O Coritiba virou 40. Essa equipe tem dificuldade em manter a posse, ou seja, em ter volume de jogo de fato. Acaba tendo uma dificuldade em converter as ações de passe para chute, em finalizar certo e em converter para gol. Então há uma dificuldade da equipe em conseguir fazer gol. E isso no futebol acaba com a equipe, tá? Na fase de defesa há uma dificuldade porque ela sofre mais com os adversários e não consegue bloquear todos os chutes que vêm, seja via bloqueio de fato dos defensores ou até mesmo defesa do goleiro. Então a gente tem esse cenário para a equipe do Coritiba. Qual é o grande ponto de reflexão que a gente pode ter a partir dessas equipes que a gente vai mostrar? Você não precisa ficar em posse da bola. Mas ficando menos com ela, você precisa saber mais o que você vai fazer com ela. Vou tentar facilitar. Se eu fico 70% do tempo com a posse da bola, eu vou ter um volume de jogo que vai me garantir um mínimo de finalizações. Que pode ser que eu consiga converter para gol. Se eu tenho metade desse tempo, 35% por exemplo, eu preciso garantir que eu tendo os mesmos aproveitamentos, ou seja, a conversão de passe para chute, por exemplo, ser a mesma, eu vá conseguir fazer disso o mesmo número de gols que o meu adversário, ou mais. Então, se eu vou ficar pouco com a posse e tenho pouca taxa de conversão, algo está errado, tá? Então, esse é o grande ponto para a equipe do Coritiba. Na 19ª colocação, o América, tá? E o América e o Coritiba, e todos que a gente vão ver, vão na mesma linha. Pouca posse da bola, muita progressão, ou mais progressão relacionada à condução, e acaba tendo dificuldade. Pode até gerar um número alto de chutes, ou um número mais alto de chutes a gol, mas tem dificuldade na taxa de conversão. Você pode ver que a taxa toda hora vai ser baixa, tá? A gente viu as outras equipes do campeonato, era o dobro, o triplo disso. O Flamengo, se não me engano, a gente viu, bateu 20, 21 a nota. Fica muito pouco, muito pouco. E aí na parte de defesa também prejudica porque sofre bastante gols dos adversários. Então o América Mineiro entra no mesmo bolo, e você pode ver que o overall não é tão diferente, 41-42, em relação a Coritiba e América, tá? Na 18ª, o Vasco da Gama com 47 pontos. 43 pontos de overall, né? Quem dera fosse 47. 43 pontos de overall, com a mesmíssima situação. Então você pode ver que há um perfil ali que ronda a zona de rebaixamento, que são equipes que não conseguem ficar com essa posse, que têm dificuldade em se proteger, ou seja, sofrem muitas finalizações do adversário, e também quando produzem, por mais que produzam um pouco mais, como é o caso do Vasco, por exemplo, em relação aos outros, não consegue converter para gol. E isso gera um problema gigantesco, porque não conseguindo converter para gol, você não sabe o que você está fazendo com a bola, basicamente.
Você ganha a bola, trabalha essa bola pouquíssimo em relação aos adversários, e aí quando gera a finalização, vai ser a finalização de fora da área, uma finalização sem perigo, sem o ângulo adequado para o atacante. Então já não é mais no mesmo ponto de partida. Você já não converte bem as situações, e isso é prejudicial para a equipe. Tá? Por vezes aí é uma revisão não só de elenco, porque é necessário muitas vezes, mas também de modelo de jogo, ou seja, como que eu vou conseguir estruturar as minhas jogadas para conseguir produzir mais gols. As estratégias hoje dessas equipes não vêm funcionando para esse campeonato. Tá? E por que é importante colocar esse adendo para esse campeonato? Porque a próxima equipe, a 17ª, seria o Bahia, que tem o overall 44, um a mais só que o Vasco. Tem as mesmas dificuldades, então assim, não vou bater na mesma tecla, mas assim, perceba que já vai aumentando o chute e aumentando número de passe e progressão. Ou seja, eu vou ganhando mais volume e finalizando, mas eu desperdiço bastante. Como eu crio um pouquinho a mais, eu consigo converter um pouquinho a mais também. Tá? E isso vai tornando a minha equipe um pouco mais competitiva. E esse ponto que eu coloquei é porque o Bahia, por exemplo, está caminhando relativamente bem na Copa do Brasil. Então, essa análise de competição ela é importante porque cada formato de competição vai te trazer uma reflexão diferente sobre essa mesma equipe. Então, uma coisa é essa equipe no Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 38 jogos. Outra coisa vai ser essa equipe com uma mentalidade de mata-mata. E isso pode fazer diferença entre competições. Tá? O Bahia empatou com o Grêmio 1-1 na Copa do Brasil, vai definir no Rio Grande do Sul a vaga, mas, de novo, não dá para levar em consideração, por isso que a gente não faz vídeo da Copa do Brasil aqui, os dados do Brasileirão. Por quê? Porque não tem como fazer. São equipes, é uma equipe que talvez seja a mesma no sentido de nomes que vão jogar, mas o comportamento é diferente, a atmosfera é diferente, tudo é diferente, a trajetória é diferente, o valor financeiro envolvido é diferente, a motivação é diferente. Você conseguir ver uma perspectiva mais rápida de resultado interfere diretamente na performance. Então, tudo isso impacta a equipe. Tá? E vamos a, entre aspas, o último o quinto na colocação, que é a equipe do Goiás. A equipe do Goiás, temos esta equipe aí com a 16ª colocação, overall 44 também, então assim, overall igual ao do Bahia. E muda muito pouco. São equipes que conseguem ter maior volume de jogo, conseguem finalizar um pouco mais, e como a taxa de conversão é parecida com a dos demais, por finalizar um pouco mais, converte o total um pouquinho mais, que é o suficiente para brigar ali no fio pela saída da zona de rebaixamento. Tá? Então esse é um ponto muito importante da gente ter como destaque, justamente isso, você conseguir entender. Estou tentando colocar na tela aqui já o próximo, a gente conseguir entender que essas equipes de fato brigam pela questão do rebaixamento, para não serem rebaixadas, mas principalmente essas equipes passam a entender ou a compreender qual que é o tipo de comportamento para aí sim poder compreender como que elas vão poder solucionar os seus problemas, seja via mercado de transferência, por exemplo, você conseguir melhorar a sua equipe, ou via melhora no treinamento, algo do tipo. Tá? E a menção não tão honrosa assim, lembramos que o Goiás estava com 44 de overall, a menção não tão honrosa assim vai ao Corinthians. Então a gente fala muitas vezes do Santos, por exemplo, mas o Santos está um pouco à frente do Corinthians. O Corinthians tem um pouco mais de volume de jogo, mas tem dificuldade na taxa de conversão de passe para chute, finalizam no mesmo nível desses caras que estão ali para baixo, converte no mesmo nível, apresenta grande dificuldade, não apresenta uma vantagem tão grande em relação aos adversários quando joga como mandante. Assim, é uma vantagem grande parte das vezes, mas não é uma vantagem muito grande, aquela vantagem se você não tiver um bom dia. Como é um gol positivo, pode ser 0-0, e aí você perde 2 pontos em casa. E quando joga fora, grande parte das vezes sai em desvantagem. Então, por mais que a luta que o Luxemburgo fale seja por um título, ou título não, pela vaga na Libertadores, que são os 9 primeiros, 8 primeiros quase, eu pensaria ou repensaria a forma de jogar se ele quisesse chegar a esse ponto. Porque não consegue criar situações de finalização adequada, não consegue criar situações
de progressão adequada, não consegue ter um modelo de jogo mais bem ajustado, e muitas vezes na ideia de você ter um modelo mais adaptativo, você acaba perdendo a essência dessa tua equipe, que você acaba não entendendo necessariamente o que os jogadores podem oferecer. Então é necessário fazer esse balanço, não só o caso do Corinthians, mas todos aqui que a gente falou, mas o Corinthians em destaque também, principalmente por conta das falas do treinador atual. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Obrigado pelo carinho, pela audiência com o projeto e valeu. Até a próxima.